Amém, meus irmãos? Abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 1. Estaremos lendo do verso 3 ao verso 6. Filipenses, capítulo 1, do 3 ao 6. Filipenses, capítulo 1, verso de número 3, diz o seguinte: Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, o nosso desejo essa noite é que o Senhor venha com um espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração para compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude essa noite a guardar a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Que o Senhor nos ajude a praticá-la. Que o Senhor nos ajude a vivê-la de maneira firme e inabalável. Te agradecemos, porque sabemos que essa é a Sua vontade. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Das últimas vezes que eu estive aqui, foi para falar ou dar um estudo para aqueles que iriam se batizar. E se vocês se lembram bem, eu comecei falando que antes mesmo de sermos introduzidos ao batismo, deveríamos compreender a mensagem do Evangelho. Que essa mensagem não é só uma mensagem que nós ouvimos para a nossa conversão, mas é também a mensagem que nos protege e nos mantém durante a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui na Terra. O Evangelho como uma mensagem central, vital em nossas vidas. Na segunda vez, eu disse sobre o batismo e como o batismo não é somente um ritual, mas além de um ritual, ele tem seus mistérios, coisas sobrenaturais, como vimos o apóstolo Paulo dizendo, é no batismo que existe uma união sobrenatural com Cristo. Nos unimos com Ele na sua morte, nos unimos com Ele na sua ressurreição, e isso tudo representado no batismo. De fato, essas são as coisas das quais precisamos compreender para que possamos, por assim dizer, sermos introduzidos naquilo que chamamos de família de Deus, sermos introduzidos na igreja. Todo aquele que passa por esse processo de arrependimento, de fé, de crer no Evangelho, de ser batizado, de nascer de novo, faz parte da família de Deus, faz parte dessa comunidade chamada igreja. E é claro, depois desse primeiro passo, existe o próximo passo. E o próximo passo que eu poderia chamar, ou assim dizer, é ser fiel. Ser fiel é o próximo passo. E é por isso que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: como ser fiel? Como agradar a Deus? E uma segunda pergunta: o que é fidelidade? De maneira muito simples, fidelidade
está relacionado a ser fiel mesmo, como a irmã aqui disse, ser fiel. E diante disso, a pergunta é: como eu posso ser fiel? Como eu posso caminhar continuamente agradando a Deus? E é claro, aqui já foram ditas inúmeras coisas, como fazer a vontade dele e por aí vai. Mas antes mesmo de pensarmos nessas coisas, nós precisamos ter em mente algo crucial. Por isso, abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 3, verso de número 9. 9. Filipenses 3, 9. Que diz o seguinte: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou em outras maneiras de falar, maneira de viver que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, ou, em outras palavras, a fidelidade de Cristo que procede de Deus e se baseia na fé. Antes mesmo de pensar naquilo que devemos ou não fazer, devemos pensar no lugar em que estamos. E aqui Paulo irá dizer que a fonte ou a maneira para que sejamos fiéis é estando em Cristo Jesus. É estando em Cristo. Então, antes mesmo de pensar no que fazer, precisamos nos perguntar: eu estou nessa fonte? Eu estou em Cristo? Eu tenho bebido dessa fonte que é Cristo Jesus? E por que isso é tão importante? Se você já leu João, principalmente os capítulos 15, 16 e 17, lá Jesus, nas suas últimas palavras, passa a nos trazer uma metáfora, dizendo que pelos frutos vocês reconhecerão a árvore. A árvore. Ou seja, em outras palavras, os frutos só reproduzem aquilo ou onde ele está conectado. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a fidelidade de Cristo Jesus impacta a nossa fidelidade e faz com que sejamos fiéis. Isso é extremamente importante que entendamos, pois na maioria das vezes, como já foi dito aqui inúmeras vezes, tentamos ser fiéis à nossa maneira, agradar a Deus do nosso jeito, fazendo coisas para que sejamos achados fiéis. Mas antes mesmo de estar realizando essas coisas, mais uma vez, precisamos estar conectados à fonte, pois é estando conectados em Cristo, estando alicerçado nele, se encontrando diariamente com Ele, que por meio da fidelidade dele, Ele nos tornará fiéis. Isso facilita todo o processo. Não é mais sobre o quanto eu simplesmente sou fiel, mas o quanto eu tenho sido impactada pela fidelidade dele, que através de mim tem se manifestado. É por isso
que no capítulo 1, que lemos de Filipenses, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz não é elogiar os filipenses, mas é agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nos filipenses. É por isso que o apóstolo Paulo diz com tanta convicção: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A ideia não é o quanto os filipenses têm se engajado simplesmente, mas o principal desejo de Paulo aqui é mostrar para os filipenses de onde, ou o motivo pelo qual eles têm sido fiéis. E o motivo pelo qual eles têm sido fiéis não é porque eles têm simplesmente agido de maneira fiel, mas primeiramente porque eles têm sido impactados pela fidelidade de Cristo. E a fidelidade de Cristo tem transformado e moldado eles. Nesse ponto, pode parecer algo subjetivo, e no primeiro momento é sim, porque quando falamos de fé em Cristo Jesus, da fidelidade dele, estamos falando de algo que estamos recebendo, mas consequentemente, esse recebimento por meio da fé em nós fará com que hajamos. É isso, por exemplo, o que Tiago nos explica em sua carta, ao dizer: mostre essa sua fé sem obras, que por meio das minhas obras mostrarei a minha fé. O que ele está dizendo? A fé não é só passiva, ela também é ativa. A fé recebida precisa também ser uma fé demonstrada. Então, todas as vezes, ou melhor dizendo, quando nos encontramos com Cristo Jesus, somos impactados por sua fidelidade. E quando somos impactados por sua fidelidade, vivemos uma vida fiel. Uma vida que não é meramente vivida pelo esforço humano, como se eu precisasse sofrer amargamente para cumprir aquilo que Ele deseja. Não. Quando somos impactados por sua fidelidade, embora haja esforço, sim, as coisas são mais simples, porque temos sido impactados pela própria fidelidade que Ele mesmo tem dado. Então, qual deveria ser o nosso esforço primário? Estar nele, nos encontrar com Ele. Se vocês se lembram da quarta-feira passada, foi exatamente isso que o pastor Sérgio disse, sobre o quanto muitas das vezes priorizamos outras coisas e não um encontro com o Senhor. Priorizamos mais o nosso sono do que o encontro com o Senhor. Priorizamos mais outros momentos do que o encontro com o Senhor. Mas nos esquecemos que é por conta desses encontros que estamos sendo mudados. É por conta de estarmos sendo impactados por sua fidelidade que estamos sendo mudados. É isso o que transforma os nossos dias. Não é o mero desejo de ser fiel, mas é o desejo de estar nele e, estando nele, ter a certeza que Ele trabalhará em mim para que eu seja fiel. Para que eu seja fiel. E isso ganha uma outra dimensão em nossas vidas, em nossos dias.
É por isso que a nossa luta não é simplesmente contra os nossos, por assim dizer, pecados ou problemas. A nossa luta precisa estar focalizada na raiz do problema. E a raiz do problema é a falta da presença. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, do 21 ao 23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória. O problema é a falta dessa glória, é a falta da presença. Mas quando há presença, pessoas são tocadas, pessoas são mudadas. Aquilo que costumeiramente chamamos de unção. Poder de Deus, a presença de Deus invadindo o ambiente e mudando todas as coisas. E onde isso pode ser claramente visto? Provavelmente, se você olhar para a sua história, você verá momentos em que você teve encontros profundos com o Senhor e esses encontros mudaram totalmente a sua vida, o seu estilo de vida. Se para você a sua vida não é suficiente, se você olhar para a história da igreja, para a história recente da igreja, principalmente dos avivamentos, você também verá isso. Um exemplo claro e o mais conhecido talvez seja o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, onde pessoas foram impactadas pela presença de Deus. E não só foram impactadas na reunião, como contam os historiadores, que a cerca de 4 quarteirões de onde estava acontecendo, pessoas caíam de joelho, se arrependiam e confessavam ao Senhor. Tudo isso porque foram impactados por essa presença. Tudo isso porque foram lavadas por essa santidade. E essa santidade que os limpou fez com que eles vivessem de maneira fiel a partir dali. Esse é o poder do nosso Cristo. Esse é a beleza de Jesus Cristo. Não precisamos nos preocupar. Ele está trabalhando. Ele está nos transformando a sua imagem e semelhança. Como eu disse aqui inúmeras vezes, o que precisamos fazer é não remar contra. Não remar contra aquilo que Ele está fazendo. Não remar contra a maneira com a qual Ele está nos transformando. Se você estava aqui no domingo passado, você ouviu o pastor Sérgio falando acerca de como somos herdeiros e que essa herança é mediante a fidelidade ou a fé que provém de Abraão. Não é algo do qual nos esforçamos para receber, mas por estarmos inseridos na comunidade ou na igreja de Cristo, a recebemos. E isso também é extremamente importante que entendamos, para que não coloquemos mais uma vez os nossos esforços naquilo que é vão. O nosso esforço precisa estar no relacionamento com Cristo Jesus. Precisamos sim nos esforçar para brigar com o sono. Precisamos sim nos esforçar para priorizar o tempo com o Senhor. Mas, ao fazermos isso, rapidamente notaremos que todas as demais coisas serão mais fáceis, serão mais simples. Que todas as demais coisas ficarão mais leves.
porque mais uma vez estamos sendo impactados pela fidelidade dele. E a fidelidade que tem nos impactado tem nos tornado fiéis, tem nos tornado parecidos com ele. Conseguem perceber o quanto isso muda as coisas? O quanto uma simples ênfase em algo muda tudo, transforma tudo. Porque, irmãos, é fato, se fazemos ou tentamos fazer, ou tentamos ser fiéis na força do nosso braço, a única coisa que acharemos é fracasso, é desespero, é tristeza. Eu não sei vocês, mas todas as vezes quais eu me vejo tentando ser fiel por mim mesmo, o que eu encontro é frustração, o que eu encontro é desespero, pois eu vejo quanto isso é correr atrás do vento, o quanto isso me faz correr em círculos, e em vez de vencer, o que eu encontro é uma bela derrota. Mas todas as vezes que eu estou nele, me dedicando a ele, sendo impactado por sua fidelidade, por sua glória, como as coisas são tão mais simples, como as coisas fluem melhor, como as coisas em minha volta parecem serem mais fáceis. E isso é óbvio, afinal de contas, é a maneira de Deus que funciona para que as coisas de Deus aconteçam. Não é a minha maneira, é a maneira que Ele diz que deve ser feito. Se Ele diz que eu preciso estar nele para ser mudado, o que eu tenho que fazer? Tentar fazer as coisas na força do meu braço? Não, eu preciso estar nele. E estando nele, eu tenho a certeza que eu farei as demais coisas. Estando nele e somente nele. E isso demanda esforço, sim. Às vezes, como o pastor Sérgio já disse aqui inúmeras vezes, a nossa cama está quentinha, está gostosa, está nos abraçando de uma forma única. E aí a gente não está com tanta vontade assim, de falar com o Senhor. Não está inspirado, não está tão apaixonado. Mas, às vezes, o que nós precisamos fazer é ir sem vontade mesmo. E no lugar de encontro com Ele, a vontade vem. Às vezes, o que precisamos fazer é ir cansado mesmo, é ir com sono mesmo, é ir desanimado mesmo. Mas tendo a certeza que nesse lugar de encontro, as coisas serão mudadas. Meu coração e o meu sentimento será transformado. E aquilo que é desânimo se transformará em ânimo. Aquilo que era sono se transformará em energia. Aquilo que era tristeza se transformará em alegria. O lugar de encontro é o lugar mais importante do mundo. Era por isso que Davi se extasiava. Se você se lembra, um dos salmos mais famosos, eu não vou saber o capítulo ao certo, mas Davi dizendo: muito melhor é estar na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Por quê? Porque Davi era impactado pela presença de Deus. Jesus fugia das multidões para ficar a sós com o Senhor. E tantos homens na história que, impactados por essa presença, transformaram a sua geração. Talvez um dos mais famosos seja John Wesley, que tinha uma disciplina sem igual. Jaz a lenda
que ele era tão regrado, mas tão regrado, que ele dormia, se eu não me engano, por volta de 8 horas para acordar por volta das 4, que uma vez estava dando 8 horas e ainda ele estava subindo as escadas, e para não perder tempo ele dormiu nas escadas. Dormiu nas escadas de tão disciplinado que ele é. Loucura, não? Mas mostra o tamanho da sua determinação, mostra o quanto ele achava importante esse lugar chamado a presença, o quanto ele compreendia que era estando nele que ele seria mudado e transformado. E, irmãos, eu tenho certeza que isso era extremamente importante para ele. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre ele, mas por incrível que pareça, ele na sua autobiografia é muito interessante. John Wesley, por assim dizer, fazia missões sem ter certeza se ele era salvo. E um dia, voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra, num barco, ele se encontrou com irmãos que eram os morávios. E nesse dia começou a rolar uma tempestade tenebrosa. E John Wesley estava desesperado. Mas esses irmãos morávios estavam cantando com alegria. Cantando com alegria. A ponto de o líder do grupo chegar para John Wesley e dizer: você conhece a Cristo? Você tem certeza da sua salvação? E John Wesley conta que depois desse dia tudo mudou. Ele diz que depois disso ele realmente teve um encontro com Cristo. E todos sabemos o que aconteceu. Foi uma revolução. John Wesley foi aquele inglês que pregava nas ruas com ousadia, que se dedicava à palavra do Senhor, que foi apedrejado, que foi xingado, que foi expulso das congregações. Esse John Wesley foi impactado pela presença. Esse John Wesley foi mudado pela presença. Então, se nos perguntamos como podemos ser como esses, como o apóstolo Paulo, como os apóstolos, como John Wesley, como esses avivalistas, como podemos ser homens ousados como esses? Sendo impactados pela presença de Deus. Não tem fórmula mágica. A presença de Deus nos muda. A fidelidade de Cristo é derramada sobre a nossa vida. E por ser derramada sobre a nossa vida, começamos a agir de maneira fiel. Não é porque eu sou bonito, não é porque você é cheiroso, não é porque você dá dinheiro para morador de rua. Não, é a presença. E se você está na presença, aí sim, fazendo todas essas coisas, tudo passa a fazer sentido. Mas fazer ela fora desse lugar, na maioria das vezes, te levará ao legalismo. Te levará a pensar que você é extremamente bonzinho, que você é legal pra caramba, que você é bom pra caramba. Mas a verdade é que não. Que não. Sozinho, sem estar conectado à árvore, sem estar
sendo impactado por sua fidelidade, a maneira que estaremos vivendo é no engano. É só desfrutando e conhecendo da verdade de Cristo Jesus é que de fato mudaremos tudo à nossa volta. E mais uma vez, por que mudaremos tudo à nossa volta? Porque temos sido mudados por Ele. Temos sido moldados por Ele. É por isso que devemos, vez após vez, nos voltar a Deus, agradecendo por aquilo que Ele tem feito em nós e aqueles em nossa volta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Dou graças ao meu Deus, pelo quanto Ele tem tornado vocês fiéis. Dou graças ao meu Deus, porque a obra que Ele tem começado em vocês, eu tenho plena convicção que Ele irá terminar. Dou graças ao meu Deus, pois é esse Deus que tem moldado vocês. É esse Deus que tem feito vocês cooperarem comigo. Então, Filipenses, e aqui no caso, então igreja, compreendam, nós só somos fiéis porque a fidelidade dele é derramada em nossas vidas. Nós só somos fiéis porque Cristo Jesus é um bom noivo, um noivo que disse que nos tornaria perfeitos. E não é porque, mais uma vez, somos bonzinhos, não. É porque Ele é alguém que honra a sua palavra. Ele é alguém que está engajado em nos transformar. E de igual modo, e juntamente com Ele, precisamos estar engajados em permitir a mudança. Pastor Sérgio, dando o exemplo no sermão de domingo passado, acerca do quanto Abraão era impactado pela graça de Deus, que mesmo mentindo, errando, isso não foi um impedimento para que ele desfrutasse das bênçãos do Senhor. E é muito provável que o Senhor tenha repreendido Abraão, sim. Mas Abraão estava conhecendo e sabia quem era o seu Deus. Talvez uma das revelações mais fantásticas que temos sobre o episódio de Abraão e Isaque é aquilo que é descrito em Hebreus. Não é falado no texto de Gênesis. Está escrito em Hebreus 11, que diz que Abraão, com ousadia, foi matar o seu filho porque ele tinha confiança que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, onde estava depositada a fé de Abraão? No seu Deus e naquilo que ele poderia fazer. Não foi simplesmente um velho louco querendo matar o seu filho. Ele tinha plena confiança. Ele compreendia o que era a fidelidade desse Deus. E que esse Deus, embora tivesse pedindo ele, e ele o daria, ele tinha plena certeza que Isaque não permaneceria morto. De igual modo, e seguindo esses exemplos, é com essa confiança, é com essa fé que vamos ao lugar de encontro com Deus. Sabendo o que, como o próprio escritor de Hebreus diz,
podemos entrar com ousadia no santo lugar, tendo a certeza que nesse lugar seremos mudados. Me chama muita atenção, porque a fé, ela vem sobre o que quer que seja. Deus fala. Quando ele chega no pé do monte, ele deixa os servos e diz assim: olha, eu e vos iremos, e após adorar, voltaremos. Pela certeza, Deus tinha pedido o filho, mas ele sabia que o filho voltava para ele. A fé é isso, é a certeza realmente do que Deus é para você. Exatamente. E é exatamente sobre isso. É sobre depositar a nossa fé, a nossa confiança no lugar certo, que é no nosso Deus. Não é fé na nossa fé. Não é fé na nossa fé. É isso o que Jesus nos fala acerca, ou nos ensina naquela parábola. O grande lance não é ter uma fé gigantesca, não, porque uma fé pequena no Deus que é grande move montanhas. O que ele diz? A fé de um grão de mostarda move montanhas. Qual é a ideia ali? Não é que você tem que ter uma fé grande, é que a sua fé precisa ser depositada no Deus que é grande. Esse é o ponto. É isso que Cristo Jesus quer nos ensinar. Fé pequena pode mover montanha sim, mas porque está no lugar certo, no lugar correto, confiando e tendo e reconhecendo quem é esse Deus que muda e move todas as coisas. Deus está trabalhando ao nosso favor. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Todos aqueles que estão nele, têm sido mudados por ele. E as circunstâncias em nossa volta têm sido convergidas para o nosso bem. Talvez o exemplo mais claro a respeito disso é o José do Egito, que embora tenham tentado para o mal, Deus tornou aquele mal em bem. Se estamos nele, podemos ter plena certeza que as circunstâncias, de alguma forma, cooperará para que nos tornemos a imagem e semelhança dele. É sobre ele, é sobre a sua liderança, é sobre o que ele faz e como faz em nós. Jesus é um bom amigo, Jesus é um bom pastor, Jesus é um bom marido, Jesus é um bom Senhor. E mantendo os olhos fixos nele, como o próprio escritor de Hebreus diz, podemos vencer qualquer coisa, podemos resistir às tentações, podemos ser achados nele. E é isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Filipenses 3. O meu desejo é ser achado nele. O meu desejo é que olhem para mim e vejam, eu estou nele. Olhem para mim e vejam, eu tenho desfrutado da fonte. A minha fidelidade é por conta desse Cristo. Eu só sou quem sou por conta de Cristo Jesus. Eu só sou fiel porque Cristo Jesus tem dado da sua fidelidade a mim. Então, meus irmãos, como podemos agradar a Deus? Sendo fiéis. Como seremos fiéis?
estando em Cristo, depositando a nossa fé nele e deixando-nos ser impactados por essa fidelidade que nos torna fiéis. Amém? Pastor Sérgio? Quero que você abra a Bíblia comigo para a gente concluir mais e mais. Era para ter falado isso domingo, mas ficou aqui só para a gente ter. Efésios 1:3. Essa palavra maravilhosa que o irmão Wesley trouxe sobre confiança, né, no Senhor, né? Que é Ele que nos faz crescer. Acharam aí? Efésios 1:3. Dormindo? Alguém quer ler? Pode ler? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Amém. Agora leia Efésios 5, 25 e 25 até o 32. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, pulga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Amém. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar a marido. Interessante essa passagem, né? Que a gente sempre pega esse contexto, né? Como agradar, que o irmão Wesley falou, né? Nós sempre queremos agradar ao Senhor, mas você viu que Paulo, ele traz um contexto de um marido e uma mulher para que o homem entenda que é Cristo que faz, que é Cristo que cuida, que é Cristo que santifica. No término do texto do 32, ele fala, me refiro a Cristo e à igreja. Ele conta ele diz, olha, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Não se preocupe, o marido cuida da esposa como do seu próprio corpo, o verdadeiro marido. Cristo está cuidando da igreja como seu próprio corpo. O marido zela, Cristo zela, protege. Então ele usa esse contexto para que a gente entenda que não é nada que nós façamos que esse marido não nos faça, nos lava pela palavra, nos limpa pela palavra, nos santifica pela palavra, né? Quem purifica? Por isso que Paulo, quando ele escreve, que ele fala sobre o homem que se associa com a prostituta, torna-se um com ela, ele diz assim que quando o homem ele tem relação com a mulher, ele se torna um com ela. Aquele mal que tinha nela passa para ele. A mulher santa santifica o marido. O homem santo santifica a mulher. É por isso que quando uma mulher aceita Jesus, ela começa a se encher de Deus. Ela tem uma vida, tem mulher que ao invés de se aproximar mais do marido, ela distancia. E ela quer ser santa sozinha. E não é isso. É o contato da sua santidade que é maior, que vai tirar todo o mal enraizado na vida do esposo, ou vice-versa. Por isso que Paulo aconselha, olha, se você casou e seu marido não é crente e ele quer ficar com você, continue, porque você vai santificar ele. E se você casou com a mulher e ela não é crente e ela quer ficar com você, continue, mas se ela não quiser, largue ela, ou ele. Mas você tem o poder de santificar. Então o que isso quer dizer nesse contexto aqui? Paulo está dizendo exatamente isso, olha, Cristo é santo, por ele se relacionar com você, vocês são santificados. Então, nós precisamos entender cada dia isso, né? Como nosso irmão Wesley falou, esse prazer, esse desejo de ter relacionamento.
né? Eu falo que esses dias, eu até citei aqui na igreja, eu sentei para comer, quando eu sentei na mesa, aí como a gente é homem, né? Eu estava até em casa, precisa comprar isso, fazer isso, a Dani também falando, eu falei, peraí, eu nem sentei, né? Por quê? Eles veem que a responsabilidade é minha. Assim nós falamos com o Senhor, Senhor, tu precisa me santificar, precisa me purificar, me ensina, Pai, como eu devo ser, né? Me ensina como eu fazer, porque eu não, como o Moisés falou, no meu braço, o final é triste, mas eu quero que, como o Senhor é meu esposo, olha que passagem linda, que quando Sara fala para Abraão, Abraão, aí Paulo fala assim, Sara obedeceu e chamou Abraão de Senhor, por quê? Abraão santificava Sara. Então a nossa vida, nós temos que entender que há uma unção e é o Senhor nesse lugar que nos santifica. Então quando alguém perguntar, por que você se acha santa? Porque meu marido é santo, né? Eu lembro de um pastor que um dia foi orar por uma pessoa e disse assim para ela, viu, eu vou orar por você. Aí disse, cuidado que ela é mãe de santo. Ela falou, não, mãe de santo é a minha, porque eu sou santo. Então isso é a realidade da vida do cristão, irmãos. Eu falo que esse relacionamento, como o irmão Wesley, eu vou falar um exemplo para vocês, né? No dia da madrugada, para o dia que eu estava conversando com esse rapaz, que foi ontem, o Senhor me levantou e o Senhor me mandou, pediu para ter um tempo com Ele. E às vezes o corpo não quer, mas quando o Senhor pede e você percebe que é o Senhor, porque às vezes você acorda, eu costumo acordar 2 horas, 4 horas, 3 horas e vou orar. Não tem um tempo específico, mas levanto com desejo de estar ali sozinho, não tem criança, não tem ninguém, né? E o Senhor veio a direção ao meu coração. E hoje, depois do que aconteceu esse fato, eu fiquei pensando quando eu estava lá no meio da oficina, o que é a unção de Deus na vida, quando você tem certeza, né? E uma pessoa contar que com ele acontece isso, faz isso, uma voz, isso e aquilo, você subiria para o escritório sozinho? Uma pessoa assim, de repente fala, vai manifestar lá, lascou, estou sozinho. Sim ou não? Deus falou, estou com você, meu filho, pode ir lá. E Ele não vai manifestar, Ele vai sair. Essa autoridade, essa confiança que você está com o Senhor. Sabe, queridos? E naquele dia pela manhã chegou uma mulher de um empresário, conheço ela assim, ela é de uma determinada denominação. E ela quer muito ir prova, para você passar pela prova, tem que passar pela prova. Aí ela olhou para mim, depois que eu ministrei muito na vida dela, ela falou assim, você crê que você tem que sofrer pelo nome de Jesus? Eu falei, sim. Então você crê? Eu falei, creio, o nome de Jesus, para levar essa palavra. Agora, para sofrer por outras coisas, não. Por que é o seu sofrimento? Por que você está sofrendo? Por a língua que fala muito? Por comprar além da conta? Né? Por comer demais? Né? Por que você está sofrendo e você atribui a Deus? Sofrer por Jesus é quando todo mundo se levanta contra você, contra esse nome. Né? Porque falar de Deus é muito fácil, qualquer igreja, qualquer pessoa fala de Deus, mas trazer Jesus ao centro da igreja não é simples, né? Então, que o nosso relacionamento, como a palavra que ouvimos hoje, seja inteiramente com Cristo. Irmãos, não se iluda, não queira chegar a Deus sem Cristo, não chega. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o relacionamento. É por isso que essa igreja ela vai ser sempre pro Jesus no centro. Jesus nos leva a Deus. E eu louvo a Deus porque eu percebo que cada um de nós temos crescido, né? Passou um ano, está terminando o ano, mas eu tenho visto que cada dia somos libertos em Cristo. E essa liberdade ela vai alcançando a nossa família, alcançando a esposa, alcançando o filho. E as pessoas que estão em volta de nós, irmãos, vão querer Jesus porque vai ver essa transformação. Ela vai atrair, a unção ela atrai, as pessoas vão querer isso, porque andar na vida que nós andamos, no mundo que estamos vivendo, irmão, tem gente morrendo aí sem estar sofrendo nada, só de tanta informação, mas nós somos informados que somos amados e queridos do Senhor. Então essa informação todo dia você tem que levantar rindo, mesmo que venha problema, mas eu sou amado, eu sou querido e sou alicerçado. Que nós possamos se relacionar, como eu disse aqui, irmão, domingo. Tenha um tempo com o Senhor. Semana passada foi falado sobre isso, né? Tenha um tempo de verdade com o Senhor, porque o celular rouba tempo, irmão. O bichinho perverso, né?
Quando a gente vê, vem uma mensagem, chega outra, vê a vida do outro e vai. Quando você vê, você ficou 2 horas ali olhando nada que te trouxe edificação. E a palavra está lá, que traz edificação no meio. Então leia, eu aconselho você, eu estou lendo, eu sempre faço isso, eu aconselho você, pode começar hoje, amanhã, leia Provérbios 12 hoje, Provérbio 13 amanhã, bota alguma coisa no grupo, a gente coloca lá, isso é muito bom. Isso porque é 31 dias, 31 capítulos, né? Então, todo dia que a gente lê Provérbios, irmão, a gente aprende que um cara tão sábio, sabendo de tudo aquilo, não errou tanto, né? Então, por isso que é muito bom a gente olhar onde ele errou também, não é só onde acertou, que a gente às vezes olha só aonde a pessoa acerta, né? Então, não, seja como um Fórmula 1, um Fórmula 1, irmão, quando que eu corri de kart, só dei esse exemplo, às vezes eu entrava na pista naquela velocidade, naquela ansiedade, e eu dava uma volta muito rápida, e foi dedicação. Com a primeira volta que eu dei na pista, se a pista era 40, um minuto, eu dei uma de 4 minutos. Aí eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? A pessoa passava igual um foguete perto de mim. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? 1 ano depois, irmão, eu peguei 3º lugar no campeonato. Mas eu chegava em casa, eu ia estudar a pista, eu desenhava a pista e eu via onde eu estava errando, não era onde eu estava acertando, era onde eu estava errando. Eu falava, viu, esse lugar que eu estou errando aqui. Então a nossa vida, se nós olharmos onde estamos errando e tirar da nossa vida, isso aqui não serve mais para mim, vai ficar muito mais fácil e vamos avançar mais e mais, porque às vezes a gente só olha onde as pessoas acertam. Precisamos olhar, por que esse fulano não avança? Porque desiste fácil? Porque não persevera? Essa pessoa não avança porque não persevera, né? Então vamos fazer isso e ter essa comunhão com o Senhor para entender o desejo do coração de Deus para a nossa vida, amém? Foram alcançados?